aqui. Pronto, agora nós vamos voltar aqui a partir do ciclo sexual feminino, ou seja, aquelas mudanças ali, os hormônios que vão estar atuando no corpo da mulher e que vão ali estar determinando nossas características e nossas fases. Bom, informações gerais é saber que o nosso ciclo fértil, a idade fértil da mulher, ela é marcada pela menarca, que é a primeira menstruação, é o início de tudo, e o final é a menopausa, ou seja, quando acabaram todos aqueles folículos lá que eu tinha guardados, e agora eu não tenho mais menstruação, eu não tenho mais ciclo reprodutivo, ou seja, eu já não posso mais engravidar. Então, essas duas são conceitos assim, né, que é legal saber, ou seja, menarca, a primeira menstruação, menopausa seria o início ali da fase já sem menstruação. É importante saber que esses ciclos vão ser regulados principalmente por 4 hormônios principais. A gente tem hormônios que vão ser produzidos lá do cérebro, na nossa hipófise, na nossa adenohipófise, que vai ser estimulados lá por GNRH. O GNRH, ele é gonadotrofina coriônica, ele chega e ele estimula a liberação pela adenohipófise do FSH, que é o folículo estimulante, e do luteinizante, que é o nosso LH. Esses dois vêm de lá de cima, ou seja, da nossa adenohipófise. Lá de baixo, nos nossos ovários, a gente já vai ter a produção de outros dois hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. Então, esses são os 4 principais. Repetindo, FSH e LH, que vêm de lá do cérebro, da adenohipófise, e estrógeno e progesterona, que vão ser formados ali, construídos pelos ovários. Saber também que o ciclo sexual ele vai durar em média 28 dias. Pode variar, principalmente a partir da idade da mulher, né? Varia entre 20 e 45 dias, alguns ciclos maiores, mas a média é 28 dias. Saber que quando a gente está ali próximo da fase da ovulação, a gente tem algumas fases, vamos ver, mas próximas da fase da ovulação é justamente o período em que a mulher tem mais possibilidade de engravidar, que a gente chama de período fértil ali, né? Beleza, ciclo ovárico. Ciclo ovárico, ele vai ser regulado por 3 fases. A gente tem fase folicular, fase ovulatória e fase luteínica. Folicular é quando tudo começa, tá? E é regulado principalmente ali, né, pelos nossos, a gente tá vendo, pelo nosso FSH e pelo nosso LH. Folicular, ela vai se iniciar no dia 1 de cada ciclo, ou seja, aquele primeiro dia ali da menstruação, tá? Essa parte, ela vai ser marcada pelo FSH, que vai estimular o crescimento dos nossos folículos, ou seja, pegar aqueles meus folículos que estavam lá parados na divisão, no nosso diplóteno, e pedir para eles continuarem, darem sucessões às suas divisões, para a gente poder ter formado ali o nosso óvulo, beleza? Então, o primeiro que vai atuar aqui vai ser o FSH. E vai terminar justamente quando começa a atuar o LH, que é o nosso hormônio luteinizante. Se aqui a folicular termina com o aumento do LH, a fase ovulatória começa com o aumento do LH, obviamente, porque uma sucede à outra. Aí, beleza. O que é marcante aqui da ovulatória? Como eu falei, a fase mais reprodutiva, a fase mais fértil da mulher. É realmente quando ela está ovulando, seja aquele meu óvulo que estava lá todo protegido naquela estrutura de folículo que a gente fez, ele vai começar, ele vai ser liberado para poder ser fecundado. Então, vai ser nessa fase em que o óvulo ele pode encontrar o espermatozoide e que pode ocorrer a fecundação, estimulada aqui pelo nosso aumento progressivo de LH. Aí, beleza, depois nós temos a nossa fase luteínica, que começa após a ovulação, ou seja, meu óvulo saiu ali já, né, daquela estrutura do folículo, e vai terminar
imediatamente antes do início da maturação de um novo folículo, ou seja, antes da nova menstruação, do início do novo ciclo. Então, nessa fase, os níveis de LH e FSH são mínimos. E o folículo, ele já foi solto, né? Por isso que aqui diz folículo arrebentado. Ele vai sofrer ali um processo, no caso de não ocorrer a nossa fecundação, ele vai sofrer um processo de fibrose, ou seja, ele vai deixar de ser um folículo lá, né, reprodutivo e tal, útil, e vai regredir. No caso de não haver fecundação, ele vai fibrosar e vai se perder ali, tá? Vai morrer, vamos dizer assim. No caso de houver fecundação, ele vai servir para segregar hormônios, principalmente a progesterona. A progesterona, ela é o nosso hormônio da gestação, por isso progesterona. Ela precede a gestação. Então, esse meu corpo lúteo, que é formado por todos aqueles anexos ali foliculares, quando ocorre fecundação, ele começa a secretar progesterona e vai preparar ali o útero para receber o nosso zigoto. No caso disso não ocorrer, como não teve formação de zigoto, ele vai regredir e aí vai ter outras alterações. A gente vai ver essas alterações a nível de útero também, mas o foco aqui ainda é a parte de ovário, tá? Então o que eu preciso saber? Ciclo ovárico. Principalmente, antes de tudo, influência de FSH e LH, são as principais. Se divide em 3 fases. Fase folicular, fase ovulatória e fase luteínica. Folicular, F de FSH. Então lembra, iniciada pelo FSH. Quando começa a subir o LH, essa fase termina e começa a ovulação. Aí vem, beleza. Cheguei, peguei meu óvulo que estava lá dentro. Vou eliminar ele. Quando elimino ele, aí começa essa fase, né? Minha ovulatória. Pode ter encontro, formação de zigoto e tal. E aí temos a fase final, que é a fase luteínica, que é a consequência de ter ou não ter fecundação. Então, se tem fecundação, a gente vai ter corpo lúteo ativo, corpo lúteo produzindo hormônios para a gravidez, progesterona, estrógeno também, mas como eu falei, né, principalmente progesterona. E no caso de não houver gravidez, esse corpo lúteo vai regredir, vai cicatrizar, ou seja, vai morrer ali, e a gente vai ter o início de um novo ciclo ovárico. Aqui eu fiz uma sequência para representar para vocês um resumão do que acontece aqui, tá? Eu acho isso importante de saber. FSH, ele vai causar o quê? Ele causa proliferação de células foliculares e a produção do estrógeno. Então, aquelas minhas células lá, meus folículos, eles começam a se reproduzir. Lembra lá no começo? Eles vão se multiplicando por mitose. Isso é estimulado pelo meu FSH. E, como consequência, ele também causa a produção de estrógeno. Meu estrógeno vem e eles têm 2 picos. Primeiro pico do meu estrógeno, ou seja, quando esse meu estrógeno, influenciado pelo meu FSH, ele dá uma subida. Quando ele sobe, ele estimula o início do LH. O segundo pico dele, ou seja, vamos supor que aqui fosse um gráficozinho, subiu de novo. Segundo pico, essa região daqui de cima. Ou seja, quando ele está muito concentrado, ele vai estimular a produção de receptores de progesterona para abarcar ali a gravidez. Então, esse estrógeno ele tem 2 influências aqui, para o LH e para receptores de progesterona, ou seja, para aumentar ali a produção, a captação de progesterona. Como eu disse, ele estimula primeiro o pico, ele estimula quem? O LH. O que é que o LH faz aqui na sequência? O LH ele vai disparar a ovulação e desenvolvimento do corpo lúteo, ou seja, meu LH, ele pega aquele meu óvulo que estava guardadinho dentro do meu folículo e ele faz com que ele seja expulso do folículo para poder ocorrer a fecundação. No caso de haver fecundação, ele também está influenciando ali no desenvolvimento do corpo lúteo, estimulando o corpo lúteo. E aí, meu corpo lúteo, se houve ali a minha fecundação, ele vai produzir quem? Produz progesterona. Ele começa a produzir progesterona. Essa progesterona, ela mantém o estado do útero. A gente vai ver exatamente o que isso acontece. Se não houve gravidez,
a progesterona vai cair, porque não houve gravidez. Então, para que eu vou ter um hormônio que serve para manter a gravidez se eu não tenho gravidez? Então, a progesterona cai. No caso de haver gravidez, a progesterona vai se manter e vai ajudar ali a regular as mudanças necessárias no corpo para a gravidez. Não ocorrendo gravidez, o FSH vai subir de novo, ou seja, aqui, meu passo número 1, ele vai subir de novo e vai reiniciar todos esses processos, todos esses ciclos. Isso é um resumão. Por quê? Porque geralmente em embrião 1 em embriologia a gente não vê tantos detalhes. Isso aqui é mais visto em mais detalhes lá na parte de fisiologia. Mas eu botei porque às vezes o professor pode pedir, às vezes pode ser importante saber o que cada um faz. Então esse é o centro aqui das informações que vocês precisam ter, tá? Então anotem isso quando puderem, tal, pega, revisa, que é bom. Aqui o nosso ciclo uterino. Já saí de lá do meu ovário e estou analisando as mudanças, o que está ocorrendo no meu útero realmente. Lembra que ali o meu dia 1 do meu ciclo também é o dia 1 aqui, que é o dia 1 da minha menstruação. Meu ciclo uterino, ele vai ter 3 fases, tá? Fase proliferativa, secretora e fase menstrual. Essas fases vão ter coincidências ali, né, hormonais, acontecendo com o que eu descrevi para vocês. Mas o que é que acontece em cada um? O que é que eu preciso saber? Fase proliferativa. O nome já diz, prolifera, ou seja, cresce. O que é isso? Meu útero, ele tem uma parede interna que se chama endométrio. Ele tem endométrio, miométrio, que é a parte muscular, e ele tem perimétrio, que é a parte externa. Na parte interna, a gente vai ter ali o nosso epitélio, o nosso conjuntivo. Aquela região é a região que sofre ali de escamação, que sofre a menstruação, todos aqueles processos. Ela vai se preparar para receber o meu zigoto. Então, a minha fase proliferativa é crescer, é aumentar a grossura daquilo dali, para proteger melhor. É como se, por exemplo, meu zigoto estivesse muito frio, e aí eu não vou dar um lençol fininho para ele, vou dar um lençol mais grosso que vai proteger melhor. Então, a ideia aqui é a mesma coisa. Meu conjuntivo vai crescer, meu epitélio vai crescer. Eu vou ter ali o crescimento de artérias também para poder receber, né, aquele meu zigoto que está vindo. Então, a fase proliferativa, ela vai representar justamente o espessamento da parede uterina, ou seja, do meu endométrio. E ela sofre a influência do hormônio estradiol, ou seja, o estradiol, gente, ele é um tipo de estrógeno. O estrógeno tem vários tipos, tá? Por isso que às vezes você pode ver ou estrógeno escrito ou estradiol. A gente está tratando do mesmo tipo de efeito, tá? São bem parecidos, até porque estradiol é um tipo de estrógeno. Aí beleza, saí daqui, consegui chegar e aumentar meu endométrio, crescer aquela minha estrutura, espessar ela. Aí eu venho para a minha fase secretora, o nome já diz, secretora, então tem a ver o quê? Com secreção hormonal. E o que é isso? É justamente quando a gente vai ter aquele rompimento lá no meu folículo que liberou meu óvulo, e aí a gente vai ter aquele desenvolvimento do corpo lúteo. E aquele corpo lúteo vai secretar, né, o estradiol e a progesterona, que vai atuar diretamente aqui, tá? E vai atuar como? Estimulando a manutenção e o desenvolvimento da parede uterina. Essa minha parede que aqui na fase proliferativa cresceu, ela vai ser mantida por isso daqui, na fase secretora, por esses hormônios, tanto o estradiol e a progesterona. Se eu não houver a formação do meu zigoto para penetrar ali no meu endométrio, eu não vou precisar dessa parede tão grande. Então essa minha parede vai chegar e vai descamar. Quando ela descama, a gente tem a nossa última fase, que é a fase menstrual. Certo? No caso de por isso que a gente fala, né? A fase menstrual, ela é quando não ocorre a fecundação e tal. Meu corpo lúteo, que liberava esses hormônios, ele vai se degenerar, vai se desintegrar, porque eu não vou precisar dele para estar liberando hormônios. Então, essa minha fase secretora vai ser interrompida, vai ter a menstruação e depois vai voltar a fase proliferativa e aí vou ter todo aquele ciclo de 28 dias, tá? No caso de ocorrer menstruação,
eu preciso manter essa estrutura. Então ali, meu corpo lúteo ele vai estar bem intenso, então ele vai estar produzindo aí, ó, tanto estradiol quanto progesterona para manter a parede e possibilitar a implantação, que a gente vai ver como é que funciona também, tá? Mas pontos principais, vamos resumir. Ciclo uterino endometrial. O que é que eu preciso saber? As 3 fases. Fase proliferativa, é onde a gente torna o útero espesso. Fase secretora, é onde o ovócito vai estar ali, né, associado com aquela liberação de estradiol e progesterona, né? Ele já está liberado. Então, aquela nossa estrutura, né, vai estar ali sempre mais complexa, ela já saiu. E a fase menstrual, que é a última, que é quando a gente não precisa do nosso endométrio tão espesso, a gente vai liberar ali o epitélio dele, a gente vai regredir tudo aquilo que a gente multiplicou. E essa fase secretora, ela também tem a ver com crescimento de glândulas do endométrio. Glândulas por quê? Porque a gente vai precisar, depois que o nosso corpo lúteo, ele não conseguir mais estar abarcando a quantidade de estradiol e progesterona que a gente precisa para desenvolver a gravidez, a gente vai ter glândulas ali no endométrio que vão continuar esse processo, vão continuar produzindo esses hormônios para dar ali continuação à gravidez, tá? Aqui tem um ciclo representado, né? Associando o ciclo ovárico com o ciclo uterino. Então a gente tem a nossa menstruação, né? Depois da menstruação, a gente vai ter ali a formação novamente do nosso óvulo para poder liberar, ou seja, tá vendo aqui que esse folículo ele volta a maturar tudo de novo para ser liberado aqui no dia 14, mais ou menos, que é bem o meio ali do ciclo, né, de 28 dias. E aí depois, ó, o espessamento aqui, ó, todo o aumento da parede aqui do meu endométrio. E aí no caso de não houver fecundação, ele cai. Então esse meu endométrio vai ser perdido, né? Claro, não todo o endométrio, não, mas a parte assim extra dele que cresceu, ela vai ser perdida ali, vai ser eliminada porque não houve gravidez. Se houver zigoto, aí a gente vai manter para poder ter os próximos passos. Aqui em cima, folículo maduro, sendo liberado para ovulação, corpo lúteo formado que vai estar ali, né, liberando progesterona, estrógeno, para manter essa estrutura aqui, ó, ou seja, esse daqui, meu corpo lúteo está diretamente associado com meu útero, meu endométrio, então ele libera os hormônios para manter essa minha estrutura, progesterona e estrógeno. Tanto é que se vocês olharem aqui hormônios ováricos, quando eu estou crescendo, estou espessando, meus hormônios ováricos eles estão crescendo. Então meu estrógeno e minha progesterona elas crescem porque elas estimulam esse espessamento uterino. Como aqui, ó, por exemplo, mais ou menos aqui, ó. Não houve a gravidez, essa minha estrutura vai cair, ou seja, vai diminuir, assim como os meus hormônios também vão diminuir. Enfim, a gente tem uma modificação aqui também de temperatura basal, mas não é tão importante agora. E aqui os hormônios da hipófise, que eu já expliquei para vocês antes, mais ou menos aí o que é que eles fazem cada um deles, mas se vocês quiserem, depois vocês dão uma voltada ali, uma lida naquele resuminho do começo, tá? Mas vou tentar dar uma adiantada. Aqui é a mesma coisa, só mostrando de novo outro quadro, que às vezes vocês não entendem por um quadro, mas às vezes outro quadro ali ele tá mais claro, ele ajuda vocês um pouquinho mais. Então botei os dois. E aí depois vocês deem uma voltada, tá? As fases, fase menstrual, proliferativa, secretora, né? E enfim. Vamos continuar indo para os nossos pontos importantes. Vamos supor que houve fecundação. Primeira coisa, para haver fecundação, quais são as fases? O que o espermatozoide precisa fazer? Primeiro, o espermatozoide ele precisa passar através da corona radiata. Depois de passar pela corona radiata, ele precisa penetrar na zona pelúcida para fusionar as membranas, ou seja, juntar a membrana dele com a membrana do meu ovócito, tá? Feito isso, ele vai ali terminar a segunda divisão meiótica e formação do pronúcleo feminino. Porque lembra que meu ovócito ele estava parado. Parado onde? Na metáfase. Ele precisa terminar aquele processo. Então isso daqui é o pronúcleo feminino sendo continuado, ou seja, terminando. E da mesma forma, o meu pronúcleo masculino ele vai estar ali, ó, esperando
e vai estar prontinho para poder fusionar, para poder juntar. Quando eles se juntam, formação do zigoto. Formei meu zigoto. O que é que eu estou representando aqui para vocês? É a primeira semana do desenvolvimento. Primeira semana do desenvolvimento embriológico, ela é baseada em um processo que a gente chama de clivagem. Clivagens são sucessivas multiplicações celulares para começar a crescer esse meu embriãozinho que está sendo formado, tá? Então, ó, aqui nós tínhamos o óvulo foi fertilizado onde? Aqui nas trompas. Lembrar que o óvulo não é fertilizado no útero, ele se implanta no útero. Ele é fertilizado aqui nas trompas e ele vai correr aqui toda a trompa para ir lá se implantar normalmente na parede posterior do útero, tá? Então, tenho aqui o meu zigoto formado. Meu zigoto começa a se multiplicar. Então, ele se multiplica, fica com 2 células. Multiplica, fica com 4, com 8, com 16, com 58, vai crescendo. Quando ele começa a se multiplicar, ele forma estruturas de blastômeros. Cada um desses é um blastômero. 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros. Quando ele está com 18 células, com 18 blastômeros, ele recebe um nome especial, que é o nome de mórula. Ou seja, ele já é uma massa de células, tá? Então, uma mórula, ela é conceituada por uma massa com 16 células. É importante saber esse número. Esse número de 16 células é questão de prova. Ou seja, até aqui, antes de 16, eram apenas blastômeros. Chegou em 16, não são mais blastômeros. Agora eu tenho uma mórula com 16 células. Isso eu chamo de mórula. Quando essa minha mórula ela se desenvolve, ela vai para 58 células. Ela forma a estrutura que a gente chama de blastocisto. Ou seja, ele já é um cisto, já é algo mais complexo. Esse meu blastocisto, ele vai encaminhar até aqui a minha parede posterior do meu útero para se implantar, ou seja, para colar na minha parede e poder entrar nela, tá bom? Ou seja, quem é que implanta, quem faz a implantação vai ser o blastocisto. A mórula não faz implantação, blastômeros não fazem implantação, é o blastocisto. Aqui tem as fases lá, né, que eu falei, detalhadas, podem dar uma lida se quiserem. Beleza, primeira semana, como eu falei, vai ser o momento em que a gente mais vai ter, né, clivagem, ou seja, a gente vai ter aquelas divisões celulares. É marcada inicialmente pela divisão em blastômeros. Quando a gente tem 16, a gente chama de mórula. Quando a gente tem 54, a gente já vai chamar de blastocisto. Aqui, conceituando novamente, né? Na verdade, 32 é blastocisto, tá, gente? Desculpa. Conceituando aqui novamente, né? Clivagem. Aqui tem toda uma explicação, mas, em resumo, são divisões celulares. Dividiu todo esse processo de dividir que ocorre na primeira semana do desenvolvimento embrionar, a gente chama de clivagem. Cada uma dessas partes, dessas células novas criadas, são os nossos blastômeros. Com 16, a gente chama de mórula. Com 32, a gente chama de blastocisto. Anotem isso, isso é importante. Ou seja, até chegar em 16, apenas blastômeros. Com 16, mórula. Com 32, blastocisto. Aqui mostrando mais uma vez, mas o que é que eu quero que chame a atenção? Eu falei para vocês que até ser mórula, ele é uma massa de célula. Quando chega e vai formar o blastocisto, ele não é mais só uma massa de célula, agora ele começa a ganhar cavidade. Isso é importante. Ou seja, aqui dentro eu tenho um acúmulo de líquidos, tá? E que líquido é esse? Como a gente está falando de blastocisto, esse líquido recebe o nome de blastocele. Ou seja, uma cavidade do embrião. É a primeira cavidade do embrião, então é importante saber. O nome da primeira cavidade do embrião é blastocele. E aqui nós temos ainda, ó, aquela zona pelúcida que eu falei lá do começo. O meu blastocisto, para ele se implantar no útero, ele vai perder, ele vai sair daqui dessa zona pelúcida, a gente vai ver como, tá? Beleza.
Eu falei pra vocês que o principal, o resumo, mais assim, chama atenção naquela primeira, são as clivagens. É simples mesmo a primeira semana, tá? A segunda semana que começa a ter mais eventos, assim, mais coisas mais detalhadas. Mas o que é que eu tenho que saber? Pontos principais novamente. Aqui é onde vai ocorrer a implantação, que é esse processo que está descrito aqui na imagem. Ou seja, eu pego ali o meu blastocisto, que tem a cavidade aqui, a blastocele, lembra? Ele vai se unir aqui, ó, a minha membrana do meu endométrio, vai fazer conexões a partir de pinópodos. Pinópodos são, na verdade, vão ser extensões da membrana ali, que vão fazer ligações químicas com o epitélio do nosso endométrio. E aí vai permitir a entrada, ou seja, essa massa aqui vai começar a invadir o meu útero, porque ele quer ficar lá dentro da parede do meu útero, tá? Para ficar protegidinho e poder crescer. Isso daqui é implantação. Eu não acho que o professor vai cobrar esses nomes não, tá? Eclosão, aposição, não. Mas é só para vocês entenderem que isso daqui é um processo de chegar no útero, reconhecer e começar a entrar. Beleza. Isso é a implantação. Primeira coisa importante, mais destacável da segunda semana. Ela é analisada a partir da implantação. Ou seja, cheguei e comecei aqui a me conectar e a entrar no meu endométrio. Certo? Como eu começo a entrar no meu endométrio, esse meu endométrio ele vai sofrer várias mudanças. Então ele vai começar a crescer, ele vai se adaptar ali àquela estrutura, vai ter um grande aumento das minhas quantidades dos meus vasos, porque eu vou precisar de uma estrutura ali de nutrição para possibilitar o crescimento aqui do meu zigoto. Enfim, tudo que for relacionado à nutrição vai se desenvolver. As glândulas vão aumentar também. E aí, uma coisa importante, a gente começa a ter a produção de um hormônio que a gente chama de beta-HCG. Beta-HCG é importante por quê? Porque esse hormônio ele começa a ser liberado aqui a partir da implantação. E é ele que vai ser aquele hormônio que vai determinar que a mulher está grávida. Então, quando ela está com suspeita de gravidez e ela faz exame de sangue, se a gente tem um beta-HCG positivo, é porque sim, ela está grávida. Então, esse exame aqui ele é mega importante, por isso que eu destaquei aqui. Então, beleza. Essa implantação é como se ela tivesse feito uma perfuração na parede do endométrio, realmente. Então, ali criou uma feridinha. Essa feridinha vai ser cicatrizada ao redor do dia 10. Ou seja, regeneração completa aí no dia 12. E o que encerra tudo. No final da segunda semana, a cavidade coriônica é formada. A gente vai ver o que é isso, tá? Mas é o que vai encerrar esse processo. Pontos principais aqui, ó. Isso vocês precisam levar para a prova de vocês. Anotem, guardem. São o centro aqui dessa segunda semana. Diferenciação do trofoblasto, diferenciação do embrioblasto em disco bilaminar, término da implantação, ou seja, aquele processo de entrada vai terminar. São os eventos principais da segunda semana. Aqui mostrando para vocês. Nosso blastocisto, eu não falei antes porque eu queria explicar ele aqui para vocês entenderem o processo, tá? Olhem sempre os dias aqui do lado. Dia 5, dia 6 e 7. Ou seja, até aqui, primeira semana. O que é que eu preciso que vocês recordem na primeira semana? A gente tinha um blastocisto com uma cavidade, que é a blastocele. Contudo, essa cavidade acabou distribuindo as células de duas formas. Uma como se fosse uma bolsa, essa região externa, que eu chamo de trofoblasto, e uma que é um acúmulo de massas celulares, que é o embrioblasto. O trofoblasto ele vai dar formação aos anexos embriológicos, ou seja, que a gente vai de placenta, seja lá o que for, a gente vai ter como início aqui o trofoblasto. Ele vai formar a conexão entre mãe e feto. O embrioblasto ele forma realmente o embrião, não os anexos. Então, nossa cabeça, nossa perna, tudo que for nosso de corpo de embrião vai ser formado pelo embrioblasto. Por isso que ele recebe esse nome. Quando o meu blastocisto vai fazer a implantação, ele já tem essas estruturas formadas. Então, até aí, beleza. Começamos segunda semana a partir daqui, dia 7 e 8. Vou botar assim, primeira semana, segunda semana.
essa minha massa aqui de célula, ela vai começar a invadir. Ou seja, o meu trofoblasto, ele começa a jogar, a entrar aqui, ó, forçar as células aqui dentro. E esse trofoblasto, para ele se forçar aqui dentro, ele vai formar a sua primeira divisão. Ele vai se dividir em citotrofoblasto e em sincítio trofoblasto. São as primeiras divisões dele. Enquanto que o meu embrioblasto, ele também vai se dividir. E ele vai se dividir em hipoblasto e epiblasto. Lembra que eu falei para vocês que da segunda semana marcante é a divisão do nosso embrioblasto e do nosso trofoblasto e o final da implantação? Então, é isso daqui que vocês não podem esquecer. Meu trofoblasto vai formar citotrofoblasto e sincítio trofoblasto. Lembrem que, na verdade, são palavras que possuem o próprio nome ali. Os dois possuem o nome de trofoblasto. Então, dá para vocês associarem e lembrarem de quem que eles derivam, tá? Aqui o meu embrioblasto, por sua vez, formou hipoblasto e epiblasto. Eu quero que vocês imaginem que essa região daqui é o teto. Aqui é o teto e aqui é a parte de baixo. É o chão. Então, epiblasto é porque está em cima e hipoblasto é porque está embaixo. Ele é mostrado o desenho dessa forma para ficar mais fácil de entender. Mas a referência é essa ideia de um estar em cima e o outro estar embaixo, tá bom? A partir disso, a gente vai ter outras modificações. Quais são essas modificações? A gente vai ter, por exemplo, o início da formação ali da nossa cavidade amniótica. Vamos ver isso melhor daqui a pouquinho. Espera aí. Quero uma pausa. Por quê? Porque às vezes isso daqui é questão de prova. Eu falei para vocês que aqui o centro é terminar a implantação. Contudo, em alguns casos, a implantação pode ocorrer em lugares errados. Por exemplo, ocorrer ali nas ampolas. Se ocorre ali, por exemplo, na trompa de Falópio, minhas ampolas, a gente vai ter o que a gente chama de embaraço, gravidez ectópica, ou seja, qualquer gravidez que é fora da região normal do útero. Geralmente, essas gravidezes, elas são de alto risco, porque você está numa região completamente pequenininha para desenvolver um feto inteiro, e uma região que não está preparada para isso, então você pode ter hemorragias e tal. Se às vezes essa implantação ela não muda de lugar e ela se adequa, às vezes tipo, ela ocorreu só um pouquinho aqui no início da minha trompa de Falópio. Aí começa a se desenvolver e vai descendo e consegue ficar por aqui, ó, por exemplo, mais embaixo e desenvolver certinho no útero, a gente até consegue reverter esse quadro e manter. Mas às vezes não, às vezes ele começa a crescer ali, acaba sendo abortivo, enfim. O que eu quero que vocês levem para a prova? Gravidez ectópica é qualquer gravidez que acontece fora do útero. Então, teve a junção ali, a implantação do embrião fora do útero, é gravidez ectópica, tá? Geralmente ocorre onde? Na trompa de Falópio. Aqui, condensando ali novamente nossas informações. Nosso trofoblasto, que eu falei para vocês, ele vai formar o quê? Sincítio trofoblasto e citotrofoblasto. Como eu disse, os dois têm o mesmo nome dele aqui. Então dá para lembrar que eles estão associados ao trofoblasto. O sincício vai liberar o beta-HCG, que é aquele ali que a gente faz o exame de sangue e consegue o diagnóstico da gravidez, tá bom? O nosso embrioblasto, como eu falei que forma embrião, ele vai se dividir em epiblasto e hipoblasto. Quando eu tenho epiblasto e hipoblasto, a junção daqueles dois, eu chamo de disco bilaminar. Por quê? Porque são duas lâminas do embrião. Ou seja, eu tenho a lâmina do epiblasto e a lâmina do hipoblasto. Entre o epiblasto e o hipoblasto começa a surgir uma cavidade, ou seja, começa a ter líquidos ali. E essa cavidade, esses líquidos, eu vou chamar de cavidade amniótica. E como toda cavidade, ela vai ter uma região externa de células delimitando aquele espaço. E essas células eu vou chamar de células amnióticas. Justamente por causa do nome, ou seja, cavidade amniótica, ela é circundada por células amnióticas e dentro contém o quê? Líquido amniótico. Então ficou fácil assim, né? Todos o mesmo nome. Ela existe onde? Entre o epiblasto e o hipoblasto. Outra coisa importante,
A cavidade blastocística, que era aquela lá primeira, lembra que eu falei a primeira cavidade que surgiu no embrião era a blastocística? Ela vai mudar de nome. E ela vai começar a ser chamada de cavidade exocelômica ou saco vitelínico primitivo. Justamente porque vai formar lá, né, o saco vitelínico depois. E ela muda esse nome. Por que ela muda de nome? Ela deixa de ser cavidade blastocística. Porque o hipoblasto ele vai migrar, ele vai sair do lugar dele para baixo e vai criar uma membrana que vai recobrir aquela cavidade. E essa membrana a gente chama de cavidade membrana exocelômica. Por isso que a cavidade é cavidade exocelômica também. Aqui imagens, só para exemplificar, a gente tem aqui embrioblasto, a gente vai ter aqui trofoblasto, esse trofoblasto vai se dividir, trofoblasto vai formar sincítio trofoblasto, citotrofoblasto. Aí a gente vai ter o nosso embrioblasto ali também, embrioblasto se dividindo em hipoblasto e epiblasto, aqui já tem o hipoblasto demonstrado. Como são imagens que representam uma história, às vezes você já tem uma estrutura mostrada, mas ainda não a outra. Por exemplo, aqui eu tenho o hipoblasto já mostrado, mas se eu não me engano não tem o desenho do epiblasto. Mas o epiblasto vai surgir aqui também. Então são fases, né? Às vezes aqui já surgiu, na próxima não. Enfim, aqui, como vocês podem ver, já tem a representação do epiblasto. Então depende do momento em que eu tirei ali aquela foto, entre aspas, tá? Aqui mostrando cavidade exocelômica, que era justamente ali a nossa cavidade blastocística, olha. Cavidade basalastocística exocelômica é a mesma coisa que mudou de nome, porque eu tenho novas células aqui, ó. Eu tenho o surgimento da minha membrana exocelômica, então eu tenho essa modificação de nome. O âmnion aqui surgindo também, entre epiblasto e hipoblasto. Beleza, o que vai acontecer depois também? Após ele estar ali completamente implantado, ou seja, agora já estou todo fechado, já estou dentro ali do meu endométrio, já me fixei, já está tudo certo, agora eu só preciso me desenvolver. O que vai acontecer? O embrião, para ele se desenvolver, ele vai precisar de nutrição, mas ele ainda não tem a nutrição própria. Então, ele vai precisar de difusão. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar lagunas. As lagunas são como se fossem lagoas. Ele cria espaços a partir dos quais ele vai guardar o sangue materno. O sangue vai carregar todos os nutrientes, né? Então, ele vai guardar o sangue por isso. Só que ele vai guardar rompendo os capilares maternos. Né? Aqueles capilares que proliferaram ali na nossa fase justamente de espessamento ali do nosso útero, agora eles vão ser rompidos e eles vão começar a sangrar para encher essas lagunas de sangue. E isso é marcado como início da circulação útero-placentária. Então, pode cair na prova de vocês onde que acontece, quando acontece o início da circulação útero-placentária. Acontece aqui, quando a gente forma as lagunas e essas lagunas começam a ser preenchidas com sangue materno dos capilares que estão sendo destruídos. Então, essa circulação útero-placentária, ela é nutrida ali por difusão, ou seja, eu pego, retenho o sangue ali naquelas minhas lagunas e aquelas meus gases que eu preciso, oxigênio e tal, as proteínas, o que mais eu precisar para nutrição vai ir por difusão até as células ali do meu embrião, né, que está sendo formado. Além disso, também vai começar o crescimento do mesoderma extraembrionário. O mesoderma é mais uma camada e esse extraembrionário ele vai ser dividido em esplânico e somático, tá? São os dois tipos. Aqui é onde vai começar a surgir mais cavidades que posteriormente vão se unir e vão formar uma cavidade única chamada de cavidade coriônica. Vamos passar aqui para ver. O que é que eu quero destacar aqui? Primeira coisa, lagunas. Olha as lagunas aqui ó, sendo formadas e recebendo o sangue materno. A junção dessas lagunas a gente chama de rede lagunar. Simples. Pegou aqui, destruiu ali alguma daquelas artérias, recebeu o sangue, esse sangue vai passando por difusão e vai possibilitando o crescimento dessas minhas células. Porque senão elas não vão ter a nutrição, vai acabar morrendo. Esse meu zigoto ali pode morrer, né? Ele precisa de nutrição. Percebam que essas fases iniciais
ela é toda voltada para manutenção do zigoto, para o meu zigoto não morrer. Então eu vou fazer tudo voltado muito para o externo. As maiorias das minhas estruturas são formadas na região externa, que eu estou construindo o início dos meus anexos embrionários. Minha placenta está sendo formada. E aí, o meu embrioblasto, que era aquele lá do comecinho, ele não teve tanta modificação assim. Mas agora ela vai começar a ter. Agora ele começa a se dividir mais, a multiplicar. E aí eu tenho como início o disco embrionário, disco bilaminar, marcado aqui, beleza? E aí agora eu começo a ter os espaços que eu falei. Espaço celômico extraembrionário, tá? Que a gente citou antes também. Que a gente tem ali o nosso mesoderma esplânico como um dos coisas. É esplânico e somático, né? Sim. Esplânico e somático. Voltei só para confirmar mesmo, para não falar besteira para vocês, né? Aqui mesoderma somático extraembrionário aqui fora e mesoderma esplânico extraembrionário, que é o mais interno, ou seja, esplânico mais interno e somático mais externo, tá bom? Vamos ver o que mais é importante. O que é importante para destacar aqui? O pedículo. Quando vocês voltam, na verdade é mais na frente a imagem, vou mostrar para vocês. O pedículo ele vai surgir para manter a conexão entre o meu embrião, que ainda está derivando lá daquele embrioblasto, lá do começo. Ele começa a se multiplicar, a ficar isoladinho para crescer. E aí ele forma esse pedículo que vai unir ele à placenta. E esse pedículo ele é justamente a estrutura que vai preceder o meu cordão umbilical. Ou seja, a partir dele, no futuro, eu vou ter a formação do meu cordão umbilical. Ele é a primeira, assim, é o remanescente não, que é resto, né? Mas ele é o precedente do meu cordão umbilical. Então, isso aqui é um nome importante para vocês saberem. Pedículo é o que precede o cordão umbilical, ou seja, o que forma o cordão umbilical. Além disso, na região do disco bilaminar, lembra o disco bilaminar? Que é formado por embrioblasto, quer dizer, epiblasto e hipoblasto? Aquele meu hipoblasto, ele vai começar a migrar. E aí, quando ele migra, quando ele começa a mudar, ele vai criar o que a gente chama de placa pré-cordal. E é onde ocorrer essa placa pré-cordal, é onde vai ser a região cefálica do embrião, ou seja, onde vai formar a cabeça do embrião. Ou seja, ele começa a definir uma ordem para o crescimento da minha estrutura. E a região oposta, a cabeça, vai ser o que? A região caudal. Então, isso daqui é muito importante, saber que a minha placa pré-cordal, ela surge no meu disco bilaminar a partir do hipoblasto, que é isso daqui, ó. Isso que eu quero destacar, isso é bem, bem, bem importante. Aqui eu tenho disco bilaminar, ou seja, eu tenho epiblasto e hipoblasto. Aqui, peguei essa estrutura, dei um zoom do lado. Tem aqui as minhas células do epiblasto, que são células todas colunares. Embaixo, eu tenho minhas células do hipoblasto, que eram células cúbicas, e começam a se diferenciar em células colunares também. E essa diferenciação é justamente o início da formação da placa pré-cordal, ou seja, aqui vai ser a região da cabeça do bebê. Quando isso for desenvolvendo aqui, vai ser todos os órgãos da cabeça e no lado oposto, os órgãos lá finais do sistema digestivo, ou seja, a região caudal. Outra coisa para destacar é justamente o meu pedículo. Meu pedículo está representado aqui, ó, pedículo do embrião. E é ele que vai formar o nosso cordão umbilical. Aqui vocês já podem ver, ó, todas aquelas lagunas também, ó, com a circulação, né, sendo criada para poder desenvolver e nutrir essa estrutura. Eu sei que tem muito nome aqui que eu não falei, mas é porque não são tão cobrados, sabe? São estruturas assim que a gente teria que ter muito tempo para ver uma por uma. Mas eu tentei ao máximo possível assim destacar as principais. Botei aqui 2 dicas de vídeo para vocês verem, para ajudar vocês. Primeiro fala sobre fecundação e desenvolvimento e o segundo sobre a ovulação. Então, se for do interesse, eu já vou passar o slide para vocês podem ver também. E com isso, eu acredito que eu tentei ali, né, ao máximo, falar os assuntos mais importantes, os temas mais importantes. Foi corrido, mas
Eu acho que eu consegui focar no que eu acredito que vai ser mais cobrado, sabe? Deixa eu pausar aqui.